No Saber Direito desta semana tem Direito Empresarial. A professora Camila Xavier dá um curso sobre títulos de crédito. Durante as 5 aulas, ela aborda a teoria geral dos títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, declarações cambiais, o protesto e seu procedimento, cheque e duplicata. O Saber Direito começa agora. Olá, sejam bem-vindos a mais um Saber o Direito. Essa é a segunda aula do nosso curso sobre títulos de crédito. Hoje vamos falar sobre as declarações cambiais, sobre o saque, o aceite, o endosso e o aval. E vamos contextualizar o estudo dessas declarações com o estudo do primeiro título de crédito típico, a letra de câmbio. Passaremos também brevemente por algumas questões da nota promissória e, em seguida, vamos tratar do quiz. Vamos lá? Bom, assim como fizemos na aula anterior, eu vou começar o estudo da matéria por uma contextualização, para facilitar a sua compreensão. Eu contei a vocês que os títulos de crédito eles surgiram na Europa, ali por volta do século XV, né, com o renascimento, né, e com a intensificação das atividades comerciais. Bom, nessa época nós tínhamos uma realidade, né, que era uma fragmentação muito grande de territórios, né, temos aí até um momento prévio à formação dos estados nacionais, então cada uma dessas localidades possuía uma moeda, né, possuía determinadas regras, costumes que regiam as relações jurídicas e isso dificultava muito o comércio, dificultava muito as trocas entre, né, indivíduos de um local e de outro, né. Essas trocas, elas são muito importantes até os dias de hoje, né, em que nós chamamos isso de comércio internacional, né. Por quê? Porque, como se sabe, os países em geral, os estados, né, eles não têm a mesma capacidade produtiva dos outros. Em função de fatores geográficos, climáticos, de solo, né, existe uma aptidão maior de uns para produzir, né, determinados produtos, determinados bens, né, e de outros para produzir outros. Então, o comércio internacional ele é extremamente importante, né, para viabilizar os bens da vida para os indivíduos em geral. E é interessante lembrar disso, né, porque nós temos que até mesmo os estados, né, na atualidade, por exemplo, até mesmo os estados que são rompidos politicamente mantêm relações comerciais, né, em função desta importância. Então, imagina naquela época, né, vamos retomar aí para aquele contexto. Nessa época, nós tínhamos um período ali das feiras, né, medievais, né, das grandes navegações, né, em que existiam verdadeiros empreendimentos aí marítimos para buscar especiarias, produtos, mercadorias, né, nas Índias, enfim, para promover a revenda desses bens na Europa, certo? E aí, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma dificuldade concreta, né, com relação a essa atividade de troca. Por quê? Primeiro, em função da diversidade de moedas que existiam, certo? Então, um comerciante de um determinado estado, né, iria até uma cidade italiana, nas feiras, para comprar produtos, para revender no seu local de origem, mas as moedas eram diferentes, né? Além disso, como não havia ainda propriamente uma atividade bancária, né, o dinheiro, a moeda, ela tinha que ser transferida, né, ela tinha que ser literalmente transportada, né, fisicamente, concretamente, para viabilizar essa aquisição de bens. E, naturalmente, esse transporte de grandes valores, ele vinha com um problema, certo? Que é o problema da segurança. Então, como é que a gente poderia resolver esse problema, né? Os comerciantes da época começaram aí a buscar, né, a tentar viabilizar, né, o problema do câmbio, que é exatamente essa troca de valores. Bom,
nesse contexto é que surgiu a letra de câmbio. Como é que a letra de câmbio funcionava, né, na sua origem? Qual que era a ideia, né? A letra de câmbio é uma ordem de pagamento que um determinado sujeito, chamado sacador, dá para que outrem pague a um beneficiário uma determinada quantia, certo? Naturalmente, né, que o sacador, ele possui uma relação jurídica prévia com o sacado, né, que viabiliza, né, que torna toda essa estrutura, né, dessa operação triangular factível, viável. Mas, né, como é que isso funcionava, então, na prática? O sacador, vamos dizer assim, um comerciante de um determinado estado, né, ele depositava previamente uma determinada quantidade de moeda junto a um indivíduo que trabalhava, né, vamos falar assim, que é um antecedente aí do bancário, né, que ele trabalhava com essa questão do câmbio, né, da troca de moeda e do transporte de valores. Este indivíduo, né, que ele é chamado de sacado, ele emitia a letra de câmbio. E aí o comerciante, ele poderia viajar para adquirir os seus produtos sem transportar uma quantidade enorme de dinheiro, mas transportando apenas um papel que continha uma ordem de pagamento. Chegando, né, na localidade para a aquisição dos produtos, né, na feira, o que esse indivíduo faria, né? Ele trocaria essa letra de câmbio com um correspondente do banqueiro no qual depositou previamente os valores e trocaria já em moeda local. Para quê? Para que pudesse adquirir os produtos e retornar à sua localidade de origem e promover as suas vendas, né, oferir o lucro e tudo mais. Então, a letra de câmbio surgiu, né, para eliminar inicialmente essa necessidade de transporte físico do dinheiro, resolvendo o problema da segurança, certo? E para resolver essa questão da diversidade de moedas existentes, né, entre cada localidade. Assim, resolvia-se o problema do câmbio. Então, como que nós podemos contextualizar as declarações cambiais no contexto da letra de câmbio? Eu disse a vocês que a letra de câmbio ela é um bom exemplo porque ela é um título que possui, né, ou que permite todas as declarações cambiais, o que não acontece com os demais, certo? Como é que é o saque na letra de câmbio? O saque é o ato unilateral e voluntário pelo qual se cria o título. É o ato original, certo? O saque ele é dado mediante a criação, a aposição dos elementos previstos em lei para que aquela operação de crédito seja instrumentalizada e efetivamente tenha valor como título de crédito. Nesse momento, nós precisamos distinguir os elementos extrínsecos dos elementos intrínsecos de um título. Os elementos extrínsecos, eles estão todos previstos na lei, estão todos dispostos na lei, elencados especificamente. E eles são os elementos sem os quais um título, né, ele não vale como tal, certo? Se faltar ou se houver algum vício no preenchimento destes requisitos, o título não valerá como tal. Naturalmente, né, que o fato do título não valer, não ser, né, esse documento muito robusto, dotado dessas características muito especiais, não invalida o negócio jurídico subjacente e continuará a existir, mas não valerá como letra, por exemplo. Todos esses requisitos estão elencados na legislação de regência, que no caso da letra de câmbio é a Lei Uniforme de Genebra. Eu vou fazer um parênteses aqui para explicar para vocês também, contextualizar um pouco a situação dessa lei. Como eu disse, é extremamente importante, né, para os países como um todo a realização do comércio internacional. E o comércio internacional ele também demanda aí, uma certa facilidade, uma certa agilidade e uma certa uniformidade dos instrumentos utilizados para as negociações em geral. Essa era uma demanda assim, de muitos países, né? Então, imaginem vocês, né, o Brasil fazendo uma transação com
um país europeu, com a Espanha, por exemplo, e aí a gente tinha o quê? Muitos problemas, né, de conflitos de leis, né, aplicáveis a essa relação jurídica, né? Então, o que acontece? Havia uma demanda pela criação, né, de documentos relativamente uniformes para facilitar essas transações entre os estados. E essa demanda foi objeto da Lei Uniforme de Genebra, né, que foi acatada aí, né, ratificada por muitos países, por alguns não, e que é composta basicamente de duas partes. Ela possui um primeiro anexo, que diz respeito às normas gerais sobre letras de câmbio e notas promissórias, e um segundo anexo, que traz as chamadas reservas. As reservas são situações, né, são hipóteses que podem ser excepcionadas pelos países. Ou seja, é possível que, naqueles aspectos elencados nessas reservas, né, o país que ratificou a convenção disponha de modo diferente. Então, é possível, naquele ponto, né, seguir uma outra regra. É possível que o legislador nacional preveja, né, aquela determinada situação de uma outra forma, regule ela de uma outra forma. Agora, as normas do anexo 1, não. As normas que não podem ser objeto de reserva, não. Elas são as que compõem esse regime minimamente unificado, que é muito importante para facilitar as transações entre os diversos sujeitos aí do mundo. Bom, o Brasil adotou uma série de reservas e a partir, né, da incorporação da LUG no ordenamento jurídico nacional por meio de decreto-lei, passou-se a discutir, né, qual que seria a legislação aplicável nos casos em que a LUG era silente ou nos casos em que foram objeto de reserva. Enfim, esse assunto foi muito debatido, mas ficou sedimentado, né, na doutrina e na jurisprudência que nessas lacunas, né, nesses ambientes não regulados, aplica-se a legislação anterior, que é a Lei Saraiva. Então, né, a legislação pretérita aí, ela continua vigente no que diz respeito a esses aspectos e subsidiariamente nós temos ainda a aplicação do Código Civil de 2002, que também tratou da matéria. O Código Civil de 2002 é importante ressaltar, né, no que diz respeito aos títulos típicos, ele tem aplicação somente subsidiária. O Código Civil, ele permitiu a criação de títulos atípicos, ou seja, de novos modelos, de novos títulos em diferentes situações jurídicas que podem se apresentar aí no dia a dia da atividade empresarial. E isso foi interessante, porque a atividade empresarial, ela exige mesmo essa flexibilidade, essa maior maleabilidade, né? Muitos dos contratos e das operações, né, jurídicas realizadas por empresários, elas surgem primeiro na prática e depois são reguladas. Então, é importante deixar esse ambiente, né, essa abertura aí, para que novas situações possam se conformar. Contudo, no que diz respeito aos títulos de crédito típicos previstos em legislação específica, a aplicação do Código Civil é meramente subsidiária. Isso também é um objeto de muito questionamento entre os alunos, né? Por quê? Porque o Código Civil, ele traz algumas regras que são frontalmente, né, contrárias à previsão das leis especiais, sabe? Então, isso gera uma certa confusão, mas o que temos que ter em mente é que aplicaremos primeiramente e primordialmente, por exemplo, em matéria de letra de câmbio e nota promissória, a Lei Uniforme de Genebra. No que ela for silente ou no que for objeto de reserva, aplicaremos a Lei Saraiva, subsidiariamente o Código Civil, ok? E o mesmo vale para os demais títulos, né? Então, com relação ao cheque, aplicaremos primeiro a lei do cheque, a duplicata e por aí vai. Nós vamos abordar cada caso especificamente. Bom, então, ultrapassada a questão de qual é a legislação aplicável, né, a respeito da matéria, vamos retomar para as declarações cambiais. Já falamos um pouquinho sobre o saque, né? O saque, então, é a declaração unilateral de vontade pela qual um determinado indivíduo cria um título de crédito, perfeito? Na letra de câmbio, né, a letra de câmbio é um título que tem por
tem por estrutura uma ordem de pagamento. Eu expliquei aqui para vocês, né, que a letra de câmbio é o título de crédito pelo qual um determinado sujeito, sacador, ordena que outro pague determinada quantia a um terceiro, chamado de beneficiário ou tomador. Então, no saque da letra de câmbio, ou ao sacar a letra de câmbio, o sacador não pretende, a princípio, realizar o seu pagamento. Ele pretende que outro o faça. Mas este outro, né, ele precisa se obrigar, ele precisa anuir com essa obrigação. E essa anuência se dá através do aceite, que é a segunda declaração cambial, objeto do nosso estudo. Bom, quando o sacador emite a letra de câmbio, né, pretendendo que o sacado faça o pagamento daquele valor a um terceiro, naturalmente que o saque por si só, ou o ato de emitir a letra de câmbio por si só, não gera nenhuma obrigação para o sacado. Ele precisa anuir, ele precisa concordar com esse pagamento para se vincular a essa relação jurídica, certo? E ele se obriga através do aceite. Então, o aceite é a segunda declaração cambial pela qual o sacado concorda em efetuar o pagamento e se torna devedor principal daquela obrigação, certo? Então, com o aceite, uma vez aposto o aceite, o sacado se torna o principal obrigado pelo cumprimento daquela obrigação e o sacador, que é quem emitiu a letra, se torna apenas um obrigado de regresso, certo? Sendo assim, na data de vencimento da obrigação, cabe ao beneficiário, ao tomador, né, aquele que vai obter a quantia em espécie, comparecer junto ao aceitante, que previamente firmou o aceite, para obter os recursos de que necessita. E não junto ao sacador, ok? Primeiro, junto ao aceitante. O aceite se dá mediante a mera assinatura do sacado no anverso do título, ou seja, na frente do título. Com essa assinatura, com a aposição, né, da sua confirmação, da sua anuência ao cumprimento da obrigação, ele se torna devedor principal e é dele que deve ser exigida a quantia quando do vencimento. Só na hipótese de ele não pagar é que o sacador pode ser responsabilizado, né, é que o pagamento pode ser reclamado do sacador. Bom, não existe, naturalmente, uma obrigação do sacado de aceitar, né? O aceite é um ato voluntário que vai ser realizado conforme a conveniência ali daquela operação, à luz dos elementos concretos dela. É possível, portanto, que ele recuse o aceite, certo? E na hipótese de recusa do aceite, nós teremos o quê? Um efeito previsto na lei. E esse efeito é o de vencimento antecipado da obrigação. Com isso, o beneficiário, o tomador, pode cobrar desde já o sacador, pode se voltar desde já contra ele. Uma vez que o pretenso, o suposto aceitante, não concordou, né, com a obrigação de pagar, né, resta essa obrigação a quem emitiu o título. E com isso, né, a obrigação vence desde já, vence de imediato. Bom, então, retomando ali a questão da letra de câmbio, né, a letra de câmbio ela era sacada, né, para ser descontada junto a um indivíduo, né, que atuava ali com o câmbio, com a troca de moeda, né, evitando a transferência de uma grande quantidade de valores, né, por estradas e os perigos decorrentes de tal situação. Uma vez que esse indivíduo aceitasse, né, essa responsabilidade de pagar, o beneficiário ele poderia retirar a quantia para fazer os seus negócios, certo? E caso ele recusasse, ele poderia se voltar contra quem emitiu a letra, que, conforme nós expusemos no início da aula, né, era um correspondente no estado de origem. Bom, esse é o aceite, então, em linhas gerais. Além dele, nós temos também o endosso,
né? E o que é o endosso? Endosso é, mais uma vez, a declaração unilateral de vontade pela qual se transfere o título e o direito nele incorporado. O endosso, ele se dá mediante a mera assinatura do titular do crédito no verso do documento. Então, olha que interessante, olha como é infinitamente mais simples se comparado a um contrato. Nós falamos que os contratos também podem instrumentalizar operações de crédito, mas a cessão dos seus direitos, né, da posição de credor, do crédito, de devedor, ela pressupõe, né, um ato, aí no caso do crédito, né, chamado cessão de crédito, que é relativamente rígido, né, é cercado de uma série de formalidades, tem que ser feito por escrito, pressupõe a notificação do devedor, para a eficácia perante terceiros pressupõe registro cartorário. Então, ele é infinitamente, significativamente, mais complexo, certo? Razão pela qual não permite essa transmissão tão fluida dos direitos creditórios. Já o endosso, ele é muito simples, basta a assinatura do titular do crédito, do legítimo possuidor do crédito, seguida ainda da tradição. Por quê, né? Nós já estudamos bastante o princípio da cartularidade e dissemos, né, que pelo princípio da cartularidade pressupõe-se, né, credor legítimo aquele que está na posse do documento. Então, deve vir acompanhado de uma assinatura e da entrega desse documento. O endosso pode ser feito de duas formas, basicamente. Nós falamos em endosso em preto e em endosso em branco. O endosso em preto é aquele que identifica o endossatário, ou seja, o indivíduo para quem o crédito está sendo cedido. E o endosso em branco é aquele que não identifica o signatário, ou seja, é uma simples assinatura, apenas para legitimar a posse do documento por uma regular cadeia de endossos, certo? O endossatário, né, que recebeu o crédito através dessa operação aí, né, de transferência, ele pode, por sua vez, endossar novamente. Não existe uma limitação com relação ao número de endossos possíveis. O crédito pode circular livremente, certo? E essa livre circulação é uma das suas características mais importantes, mais essenciais, né? Nós chamamos de negociabilidade. Então, um título de crédito, ele pode instrumentalizar, conter uma série de relações jurídicas, seja entre sacador, sacado, tomador, né, endossante, endossatário, respectivos avalistas. Então, realmente é um instrumento muito interessante de circulação do crédito. Bom, o endosso, ele também tem uma característica que o diferencia e que o torna mais seguro da cessão. Quando você endossa um título de crédito, né, existe uma responsabilidade, o endossante assume uma responsabilidade pelo cumprimento da obrigação. Ele se torna um co-obrigado por aquela quantia, por aquele valor, certo? Ao contrário, né, a cessão, ela não permite, né, ela não tem essa possibilidade, assim, pelo menos a princípio, né, pelo menos em regra. Então, na cessão, né, o cedente, ele garante a existência da obrigação, mas não a sua efetiva realização. Então, é fácil perceber, né, que o seguro, ele está revestido que o endosso, ele está revestido de uma maior garantia, uma maior segurança, né, para aquele que adquire o crédito. Temos também um outro ponto, né? No endosso, como nós já falamos, né, em razão aí da aplicação do regime jurídico cambial em geral, não é possível, né, não é possível opor ao portador de boa-fé exceções fundadas na relação jurídica de origem. Ele está protegido dessas exceções. E isso não acontece na cessão. Né? Na cessão, né, eventuais vícios ou problemas aí da relação jurídica originária são oponíveis ao cedente. Então, mais uma vez, né, tudo isso reforça a afirmação
da maior adequação dos títulos de crédito para o desenvolvimento, né, e a expansão das atividades empresárias. Bom, o endosso também pode ser de duas modalidades. Uma primeira modalidade, né, ou vamos falar assim, o endosso pode ser próprio ou impróprio. O endosso próprio é o endosso que visa transferir o crédito, né, ou seja, é o endosso que visa produzir os efeitos normais previstos na lei, né, para aquele instituto, ou seja, fazer o crédito circular. O endosso impróprio é aquele que não transfere o crédito, mas que permite o exercício aí de outros poderes. Então, são espécies de endosso impróprio, o endosso mandato e o endosso calção. O endosso mandato, ele confere ao endossatário as prerrogativas, as possibilidades de promover a cobrança daquele crédito no vencimento. Então, é um endosso para cobrança única e exclusivamente. O endossatário não é titular do crédito, não pode ficar com o crédito, certo? Só pode promover a sua cobrança. E o endosso calção, por outro lado, é um endosso garantia. Então, transfere-se o título como garantia do cumprimento de uma outra obrigação que o endossante tem com o endossatário, certo? Mas com o intuito de cumprir desta outra obrigação, realizar o resgate do título, ok? São as duas modalidades aí também de endosso que podem ser possíveis. Outro aspecto interessante do endosso é a cláusula sem garantia e também a proibição, a cláusula proibitiva de novo endosso. Então, eu disse para vocês que, em regra, o endossante se responsabiliza pelo pagamento do valor consubstanciado no título, a não ser que seja aposta a cláusula sem garantia, que é uma exceção a essa responsabilidade. Outras possibilidades inerentes ao endosso são o endosso sem garantia e a cláusula proibitiva de um novo endosso. Quando é aposta, né, a cláusula sem garantia, o endossante não se responsabiliza pelo pagamento do valor consubstanciado no título. É uma situação excepcional, portanto, depende de previsão expressa, né? E a cláusula proibitiva de novo endosso, ela tenta aí, né, limitar essa possibilidade de circulação do título, ao menos, né, pelo fato de que o endossante, caso o novo endosso seja realizado, não se responsabiliza pelo cumprimento da obrigação. A quarta e última declaração cambial é o aval. O aval é o ato unilateral e voluntário pelo qual um terceiro comparece no âmbito daquela obrigação para garantir-lhe o pagamento com o seu próprio patrimônio. O aval, ele representa um reforço ao crédito. Ele diminui o risco inerente à concessão de crédito, uma vez que o pagamento está garantido não só pelo devedor principal, mas por um outro sujeito, né, que é solidário com relação a ele. O título garantido por aval permite que o seu credor, né, cobre ou a depender, né, se o avalista for um avalista, né, do devedor principal, o credor poderá exigir o pagamento tanto do devedor principal quanto do avalista. Eles ocupam posições equivalentes no título, de modo que existe uma solidariedade entre eles. Então, qualquer um deles pode ser demandado. Caso o avalista seja primeiramente demandado, visto que não existe benefício de ordem entre eles, e caso ele pague, ele poderá naturalmente se voltar em regresso contra o avalizado. O aval, ele também representa vantagens significativas com relação ao seu similar do direito civil, que é a fiança. Porque o aval, ele também é revestido de uma maior segurança, de uma maior força. Desse modo, caso a obrigação do avalizado seja nula por qualquer razão, né, seja inválida por qualquer razão, a obrigação do avalista persiste, subsiste de forma autônoma e independente, certo? Então, ele poderá ser demandado do mesmo modo. Isso não acontece com a fiança, que, por ter caráter acessório, segue o principal. Então, assim, se a obrigação afiançada for de alguma forma viciada, for desconstituída, né, a fiança também o será. Então, né, naturalmente,
o que nós podemos afirmar é que quando uma obrigação ela é contraída através de um título de crédito, ela se revela muito mais onerosa para o devedor. Porque ela é muito mais, o título de crédito ele é muito mais robusto, ele é revestido de um regime jurídico, de princípios, de regras que conferem a ele um certo arcabouço, né, de possibilidades aí, a fim de assegurar a implementação do crédito, certo? Bom, vistas as declarações cambiais e os aspectos gerais aí da letra de câmbio, né, principais, nós podemos passar agora para a questão do vencimento, né, e do pagamento. Bom, embora a letra de câmbio, a Lei Uniforme de Genebra, admita 4 modalidades de vencimento, a verdade é que os títulos em geral, eles podem ser divididos em 2 grandes grupos, podemos dizer assim. Os títulos com vencimento à vista e em dia certo, né? Os títulos que vencem à vista são aqueles que vencem mediante a mera apresentação da cártula ao obrigado pelo pagamento. Com a apresentação, a obrigação se torna, desde já, exigível, certo? E o pagamento deve ser feito àquele que se demonstrar ser credor por uma cadeia de endossos, né, que verifique ali a legitimidade da transmissão do crédito. Por outro lado, né, os títulos em geral que vençam em dia certo, o que vai acontecer? Nós vamos ter, né, o transcurso aí do prazo necessário à fruição, né, do crédito concedido, e quando da implementação, quando da chegada desse prazo, né, também devem ser pagos, né, consideram-se vencidos e plenamente exigíveis. Uma vez apresentados para pagamento, eles devem ser, né, aliás, primeiramente apresentados ao devedor principal, né, que é o principal responsável pelo cumprimento da obrigação. Na letra de câmbio nós temos, por exemplo, o aceitante, né, o sacado aceitante, certo? Então, com o vencimento, né, a letra deve ser apresentada para pagamento ao devedor principal. E os coobrigados, né, os demais envolvidos aí na letra, eventualmente, né, os endossantes, avalistas, eles não podem ser demandados? Eles podem, mas só se ficar comprovado, demonstrado que o devedor principal não satisfez a obrigação. E como é que essa prova é feita? Essa prova é feita, nos termos da lei, né, através de um procedimento qualificado, específico, chamado de protesto, que é feito junto aos tabelionatos de protesto. Esse assunto ele será pormenorizado na próxima aula, né? Nós vamos falar sobre ele com mais detalhes. Mas é só essa prova, né, essa demonstração do não pagamento, que autoriza que os coobrigados sejam demandados pelo valor contido no título. O pagamento, portanto, ele pode ter a característica de ser extintivo ou não dessa obrigação. Quando ele é realizado pelo devedor principal, ele vai extinguir todas as demais obrigações representadas na letra, correto? Por outro lado, quando ele é feito por um coobrigado, ele extingue apenas as relações a ele posteriores, certo? De modo que ele pode se voltar contra os seus precedentes na cadeia cambial, para recuperar os valores pagos por ele, ok? Em linhas gerais, né, as questões principais, os aspectos principais das declarações cambiárias são esses. Nós temos que entender agora o funcionamento do protesto, né? Como é que funciona, como é que se dá essa prova qualificada que permite, né, que os indivíduos se voltem contra os coobrigados da cadeia cambial. E aí nós vamos estudar, né, de uma forma um pouco mais profunda aí, o protesto, vamos falar um pouco aí sobre as suas origens, vamos falar um pouco sobre a sua atual função, tá, que inclusive já se ampliou para além do universo dos títulos de crédito,
e sobre as possibilidades dele decorrentes, seus efeitos jurídicos e tudo mais, certo? Vamos contextualizar também em seguida, tratar também do cheque e da duplicata. Nessa aula, né, cumpre ainda utilizar esse finalzinho de tempo aqui para dar algumas noções sobre a nota promissória. Por que a nota promissória, em regra, ela é estudada, ela é abordada juntamente com a letra de câmbio? Porque ela também é regulada pela Lei Uniforme de Genebra, na parte final da lei. E a nota promissória se aplicam à grande maioria dos institutos cambiais e regras aplicáveis à letra de câmbio. Por isso que, conhecendo a letra de câmbio, é possível conhecer com tranquilidade a nota promissória. Uma diferença fundamental da promissória está na sua estrutura. Enquanto a letra de câmbio é uma ordem de pagamento, né, que envolve 3 indivíduos, a nota promissória é uma promessa de pagamento. Né? Então, aquele que saca, quem saca a nota promissória é o devedor, né? E ele promete realizar o pagamento de uma determinada quantia ao credor em determinada data, previamente estipulada. Então, a nota promissória é um título de uma estrutura um pouco mais simples. Nela não existe, por exemplo, a figura do aceite, não há que se falar na figura do aceite, certo? Porque o devedor principal é o sacador. É aquele que saca a nota promissória e assume a obrigação de pagamento. E basta, né, essa assunção inicial da obrigação de pagamento com a posição da assinatura para obrigá-lo a tanto, tá? Sem necessidade nenhuma de aceite. Por outro lado, aplicam-se à nota promissória perfeitamente, né, tranquilamente, o instituto do endosso e do aval. Então, ela pode ser garantida? Pode. É possível, né, que o avalista garanta o emitente da nota promissória, que é o devedor principal, e a ele se equipare? Sim, sem nenhum problema. É possível também que entre na relação jurídica cambial um avalista para garantir a posição de um endossante, por exemplo, sem problema, certo? É possível transmitir aí a nota promissória via endosso em preto, endosso em branco, né? Sem problema nenhum, certo? Então, a nota promissória é um título já um pouco mais simples, né, de uma estrutura um pouco mais simples aí do que a letra de câmbio, mas a ela se aplica a lógica anteriormente tratada. Agora, né, que já vamos nos aproximando no final da aula, eu vou trazer o quiz para abordar esses assuntos que são um pouco abstratos em concreto, através de algumas perguntinhas aqui, e ver se a matéria ficou bem fixada, bem compreendida. Vamos lá? A primeira pergunta é a seguinte: o ato cambial por meio do qual o credor transmite a outrem seus direitos sobre o título nominal à ordem é denominado: letra A, aceite, letra B, aval, C, endosso, D, cessão civil de crédito. E aí, vocês já sabem a resposta? A resposta é a letra C, o endosso. Essa questão cabe uma explicação um pouquinho maior sobre o assunto. Ela diz aqui o seguinte: o ato cambial por meio do qual o credor transmite a outrem seus direitos sobre título nominal à ordem. Nós não falamos sobre isso, não é verdade? O que seria um título nominal à ordem? O título nominal é aquele que identifica expressamente o seu beneficiário, né? E a cláusula à ordem refere-se à possibilidade de circulação via endosso. A cláusula à ordem ela é regra nos títulos de crédito típicos. Em regra, ela inclusive compõe assim, a sua estrutura formal, certo? Mas existe uma outra possibilidade, que é bastante restrita na atualidade, que é a de o título ser ao portador. Um título ao portador não identifica o seu beneficiário, de modo que ele circula pela mera tradição. Ou seja, se eu tiver o título em mãos, para que eu possa passar ele para outra pessoa, basta a entrega do título, sendo desnecessária a assinatura no verso, como falamos. O título ao portador, atualmente, no Brasil, ele tem utilização muito restrita. Só é possível, né, para o caso de cheque de valor de até R$100. Então, não é muito comum, certo? Vermos títulos ao portador. Bom,
Então, aqui a questão, né, ela traz 3 das declarações cambiais que nós aprendemos hoje, o aceite, o aval, o endosso, e traz a cessão civil de crédito, né, que é o correspondente, aquilo similar, né, do regime jurídico do direito civil ao endosso. Para quê? Numa tentativa de confundir o candidato. Mas como nós frisamos aqui, né, acredito que ficou bem claro, a cessão não se confunde com o endosso. O endosso é um ato, né, é uma declaração própria dos títulos de crédito, própria do regime jurídico cambial. Eventualmente, o endosso feito em certas circunstâncias, ele pode ter o efeito de cessão. Ele pode perder alguma das suas características especiais, mas não se confunde com ela. O aceite, né, nós vimos aqui que é a declaração pelo qual o sacado na letra de câmbio assume a condição de principal obrigado pelo pagamento, e o aval, ele manifesta a garantia do pagamento prestada por um terceiro voluntariamente com relação àquela obrigação. E atribui ao avalista, né, o status aí de equipar a ele ao avalizado, né, eles têm uma obrigação solidária, de modo que no vencimento qualquer um deles pode ser demandado, sem que haja benefício de ordem entre um e outro, ok? Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: a cláusula não há ordem. Letra A, inviabiliza o aceite. Letra B, impede a circulação mediante endosso. Letra C, implica em aceite do cumprimento da obrigação assumida em nota promissória. Letra D, não é admitida na letra de câmbio. A resposta é a letra B. A cláusula não há ordem impede a circulação mediante endosso. Nós falamos sobre isso aqui no final da explicação sobre endosso, não é verdade? Então, eu disse para vocês que, em regra, né, existe a possibilidade de uma realização de inúmeros endossos, não existe uma limitação para o número de endossos, porque o título de crédito ele é criado para circular, né, ele tem como característica a negociabilidade, então é para ser colocado e se manter em circulação mesmo. Caso exista o intuito de que ele não circule, né, caso se tente limitar isso, é preciso inserir expressamente a cláusula não há ordem, porque nos títulos de crédito típicos, a lógica é a circulação, a regra é a circulação. É por isso que a letra B é a alternativa correta. As demais alternativas, né, elas tratam aqui de questões diferentes, institutos diferentes, né, aborda a questão do aceite, implica, né, na letra C, em aceite do cumprimento de obrigação assumida em nota promissória, não é o caso, e não é admitido na letra de câmbio, é admitida, sim, na letra de câmbio, a cláusula não há ordem, não há nenhum problema. Vamos para a terceira questão. A simples assinatura de um terceiro constante do anverso de uma nota promissória, abaixo da assinatura do subscritor, é considerada como: letra A, aceite, letra B, aval, letra C, endosso e letra D, fiança. E aí, já sabem a resposta? Vamos ver. É a letra B, aval. Gente, com relação a esse assunto, eu tenho uma dica para ajudar a memorização, que é muito simples. O aval, né, quando ele é dado pela simples assinatura, ele vai sempre estar no anverso. Então, vamos lembrar, né, de que o aval começa com A, ele vai estar no anverso do título, enquanto o endosso, né, vai estar no verso. Nesse ponto, cabe fazer uma observação boba, mas que pode gerar uma certa dúvida. Então, professor, o aval nunca poderia estar no verso do título? Poderia, mas aí ele teria que vir acompanhado de uma expressão que identifique expressamente se tratar de aval, para que ele não se confunda com o endosso. Da mesma forma, o endosso pode até estar sim no anverso do título, desde que ele venha acompanhado da expressão por endosso, para que não haja nenhuma confusão.
Um outro elemento dessa questão também que é interessante é que ele fala expressamente que essa assinatura está abaixo da assinatura do subscritor. Considerando que há uma diversidade de sujeitos que podem estar obrigados num determinado documento, num determinado título, né? Como é que eu vou saber qual deles está sendo avalizado, né? Ou vai estar indicado expressamente quem é o avalizado, ou, caso não haja essa identificação, será considerado aquele, né, abaixo do qual o avalista lançou a sua assinatura. Então, no caso, esse aval aqui seria um aval dado em prol do subscritor, do emitente, ok? Bom, as demais opções aí da questão, elas tratam, né, das obrigações cambiais que nós estudamos, do aceite, do endosso, e traz a fiança, que nós já dissemos, né, que não pode ser confundida com endosso, com aval, desculpem, de forma nenhuma, por se tratar de um instituto que está no âmbito do direito civil. Bom, com relação ao tema da aula de hoje, cabe aproveitar esse restinho de tempo aqui no final da aula para falar duas coisas, né? O último tópico da aula foi a respeito do vencimento e do pagamento dos títulos. Nós falamos das modalidades de vencimento, não é mesmo? E nós falamos, deixei de mencionar para vocês, e vou mencionar agora, que é importante, né, essa questão da determinação ali do marco exato do vencimento, porque ele designa o início do prazo prescricional para o exercício da obrigação, certo? E quando também há o pagamento, surgem aí duas exigências, né, que podem ser feitas por aquele que paga. A primeira é que a quitação seja dada no próprio corpo do título. E por que isso é importante? Por causa do princípio da literalidade, né? Então, uma vez que a quitação é dada no corpo do título, né, fica expresso para qualquer um que venha a ter acesso a ele que se trata de uma obrigação extinta pela forma natural de extinção das obrigações, né, pelo pagamento. Isso evita que esse título circule, caia nas mãos de um terceiro de boa-fé e de que esse terceiro de boa-fé eventualmente venha a reivindicar os direitos oriundos do título. Então, a quitação tem que ser dada no corpo do instrumento. Outra decorrência, né, outra implicação aí do pagamento é que aquele que pagou pode exigir a restituição da cártula, certo? Pode exigir, né, que a cártula seja entregue a ele para que ele fique de posse do documento, impedindo aí, mais uma vez, a sua circulação indevida. Bom, com isso, nós encerramos, né, a aula de hoje e hoje, então, nós aprendemos aí a respeito das principais declarações cambiais, nós tratamos do saque, do aceite, do endosso e do aval. Falamos, né, traçamos um panorama geral a respeito das letras de câmbio, passando para vocês uma noção, né, do contexto no qual ela se insere, no qual ela foi criada, dos porquês da letra de câmbio, né, e dos porquês de todo o procedimento que a envolve. E eu espero, né, que com essas explicações a matéria tenha se tornado mais clara, mais fácil de ser compreendida por vocês. Falamos também da nota promissória, né, que também está regulada na Lei Uniforme de Genebra, que tem também a sua origem associada àquele contexto ali de origem da letra de câmbio, certo? E que é um documento, já foi mais utilizado, né? Mas assim, é um documento ainda muito utilizado para formalizar obrigações que tem a característica de promessa de pagamento, ao contrário da letra de câmbio, que é uma ordem de pagamento. Bom, tratamos por fim do vencimento, do pagamento das obrigações como forma normal de extinção delas e falamos um pouquinho do protesto. Então, na próxima aula, nós vamos tratar aí do protesto em seus pormenores, certo? E explicar, né, como que ele se encaixa dentro desse contexto, né? O protesto, ele funciona originalmente, a sua função original, a sua razão de ser, seu surgimento, né? Ele está na comprovação do descumprimento da obrigação
obrigado na letra, né, ou na nota promissória, no título em geral. Mas a verdade é que hoje ele já ganhou novos contornos, novas funcionalidades. E é importante que o operador do direito tenha conhecimento dessas novas funcionalidades, até mesmo para poder lançar mão delas, né, como uma forma de realização voluntária e extrajudicial do direito, sem a necessidade, né, de implicar aí na propositura de uma demanda judicial. Então, esse é o objeto da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e espero vocês. Tchau, tchau! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.